Olá! Esses dias fiz uma lista com mais de 100 problemas só de geometria espacial. Então vamos ver muita geometria aqui no canal para você se preparar para as provas de vestibular. Então geometria é um assunto fundamental, cai mais de 40% em qualquer vestibular. Uma dica muito importante: veja o vestibular que você vai prestar, de qual faculdade, pegue as provas anteriores. Então veja, o tempo é muito importante. Veja em quanto tempo você faz uma questão. Basta dividir a quantidade de horas que você tem para fazer a prova pelo número de questões. Você vai ter quantos minutos você tem que fazer em média por questão. Então treine isso. Cronometre em quantos minutos você faz uma questão fácil, média, difícil, assim por diante. Isso é muito importante para você ver como você está se saindo nessa questão do tempo. Muitas vezes a pessoa sabe a matéria, consegue fazer a questão, mas não consegue fazer todas, por causa do tempo. E aí outra pessoa que fez mais rapidamente, é claro, passa na frente dessa. Então, para hoje, preparei essa questão da Unicamp de 99, uma questão mista, que envolve várias partes da matemática, inclusive a geometria espacial. Então, uma questão muito interessante, envolve polinômios, números complexos, vamos ver. A questão é a seguinte: você tem que é dado este polinômio de terceiro grau. Veja, para chegar nesse polinômio, a Unicamp poderia ter deixado a questão ainda mais complexa. Então, ter dado uma matriz, dentro da matriz logaritmos, igual ao determinante a zero, e aí sairia nesse polinômio, só para começar. Mas já é dado o polinômio. E desse polinômio de terceiro grau, pede aqui esse coeficiente, o termo independente, de z. Mas é dado no item A que uma das raízes vale 3. Então o item A é bastante simples para encontrar o valor de lambda. O item B pede as outras duas raízes e o item C, aí sim a parte de geometria espacial, pede para você rotacionar o triângulo formado pelas raízes. Quando você liga as raízes, forma um triângulo, rotacione em torno do eixo x igual a 1, que é uma vertical passando pelo 1, então uma reta perpendicular ao eixo x que passa pelo 1. E quer saber o volume desse sólido formado. Então vamos lá. Primeiro o item A. O item A, basta eu substituir o valor de 3 ali no lugar de z. Eu tenho 3 cubo menos 5 vezes 3 quadrado mais 8 vezes 3 menos lambda igual a 0. 3 ao cubo 27, menos 5 vezes 9 menos 45, mais 24. Pode passar o lambda para o lado direito positivo, eu já tenho ele isolado. 27 com 24, 51, menos 45, 6. Então, lambda igual a 6. Pronto, o item A está feito. Assim que tiver 1000 inscritos no canal, começo a fazer lives. Então, posso dar aula ao vivo para vocês, tirar dúvidas. Então, compartilhe o canal, inscreva-se se não for inscrito. Durante os próximos 2 meses, talvez, vamos ver apenas geometria, muita geometria espacial, plana e analítica. Para você se preparar muito bem para essa parte. Agora o item B. Preciso encontrar as outras duas raízes. Estão vendo bem em cima da lousa? Sim. Então, essas outras duas raízes, Z2 e Z3. Posso usar o teorema da decomposição. Então eu dividiria o polinômio inicial por x menos 3, seria o método da chave. Ou usar Briot-Ruffini. Cuidado, o método da chave você vai dividir o polinômio p de x por, no caso z, né? P de z por z menos 3, que é uma das raízes. Vai dividir por z menos 3. E aqui você vai ter o polinômio, que é o multiplicado por z menos 3, dá o p de z. O resto é zero. Por quê? Porque se 3 é raiz, é divisível. O polinômio é divisível por z menos 3. Então reveja o teorema de D'Alembert, o teorema do resto, são muito importantes. E agora vou usar Briot-Ruffini para rever essa técnica.
Cuidado que no Briot-Ruffini você vai usar a raiz, não z menos a raiz. No Briot-Ruffini, então, põe o 3 aqui, os outros coeficientes do polinômio inicial, 1, menos 5, 8 e menos 6, porque eu já descobri que o lambda vale 6. Então já tenho o polinômio completo. Desce o primeiro, sem alterar, multiplica e soma. Então sempre isso, multiplica e soma. O Briot-Ruffini para esses casos é muito mais rápido, muito mais simples. Aqui embaixo tem que dar zero, porque 3 é raiz. Então 1 vezes 3, 3, menos 5, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6, com 8, menos 6 com 8, 2. 2 vezes 3, 6, mais menos 6, 0. Então sempre multiplica e soma. Esse é o Briot-Ruffini. E resta o zero como era esperado. Então vai cair uma ordem, um expoente. Estava em z cubo, vai para z quadrado. Ou seja, o polinômio p de z pode ser escrito como z menos 3 que multiplica z quadrado menos 2z mais 2. Pronto, decompus, por isso o teorema da decomposição, decompus o polinômio inicial. E agora faltou igualar a zero aquele segundo parênteses. Então, para descobrir as outras duas raízes, z quadrado menos 2z mais 2 igual a zero. Por soma e produto, eu tenho que procurar dois números que somados dão 2 e multiplicados também dão 2. Lembre soma e produto, né? Menos b sobre a e c sobre a. Na verdade, soma e produto é uma relação de girar. Então, em polinômios, reveja as relações de girar. Elas valem, escreve-se assim, relações de girar. Elas valem para qualquer polinômio, não só para o ao quadrado, né, para o de segundo grau, mas valem para qualquer polinômio, são várias relações, usam-se apenas algumas para montar um sistema, para resolver polinômios, então é importante esse assunto. Então, soma e produto, somados dão 2, multiplicados dão 2, não imagino. Quando perdeu 5 segundos, não resolveu, já vai para a Bhaskara. Não perca tempo tentando imaginar soma e produto. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, 4. Menos 4ac menos 8, que dá menos 4. Está aí explicado porque soma e produto estava tão difícil, porque você tem aí números complexos com a parte real, com a parte imaginária, vai dar um delta negativo. Então, z é igual a menos b vai dar 2, mais ou menos, raiz de delta, vou fazer separado aqui. Raiz de menos 4 é raiz de menos 1, raiz de 4. Raiz de menos 1 é a unidade imaginária i, e raiz de 4 é 2. Então, mais ou menos 2i. Dividido por 2a, Bhaskara. 2a, 2 vezes 1, 2. Coloco 2 em evidência, na parte de cima. 2 que multiplica 1 mais ou menos i por 2. Corta 2 com 2, 1 mais ou menos i. Então, descobri as outras duas raízes, 1 mais i, 1 menos i. E agora, vou colocar as duas raízes no plano de Argand-Gauss e descobrir o valor do volume do sólido formado, ao fazer ali a rotação do triângulo. Fazer um sólido de revolução. Então, plano de Argand-Gauss. Na parte, no eixo vertical, a parte imaginária, no eixo horizontal, a parte real. Vamos colocar as três raízes. A primeira é o Z1, que foi dado pelo problema, vale 3. Fazer uma escala aqui. Gente, isso não precisa ser perfeito, mas faça um negócio decente para você ter uma visualização boa, para ajudar realmente no problema. Então, o 3, 1, 2, 3, está aqui. Essa é uma das raízes. Esse aqui é o Z1. E agora, onde estão as outras? 1 mais i.
1 mais i tem 1 de parte real e 1 de parte imaginária. Se fosse 1 mais 5i, teria 5 de parte imaginária, assim por diante. Então, 1 mais i, 1 de real, 1 de imaginária, está aqui. Essa é outra raiz. Digamos E2. E depois 1 menos i. 1 menos i tem 1 de real, menos 1 de imaginária, está aqui. Então, já tenho as três raízes. Ao ligar as três raízes, eu tenho este triângulo isósceles aqui. Pede-se para você girar esse triângulo isósceles em torno do x igual a 1, justamente este eixo aqui vale 1. Então vamos girar esse triângulo em torno desse eixo. Repare que para o lado esquerdo aqui vai ficar espelhado o triângulo. Então essa distância 1, 2 para a direita, ela vai espelhar para a esquerda. Então 1, 2, eu venho aqui parar no menos 1. Então o outro vértice aqui do triângulo é o menos 1. E ao ligar aqui, então, eu tenho o triângulo espelhado. Ao girar esta figura, formaram-se dois cones. Tá aí. Formaram-se dois cones. Se a figura ficou pequena, dê um zoom no celular ou no computador para ver em detalhes essa figura. Então, eu tenho um volume de dois cones unidos pela base. O que você deve fazer, então? Primeiro, relembrar da fórmula de cone. Figuras pontudas, como pirâmide e cone, volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A pirâmide é diferente, porque a pirâmide é uma linha poligonal fechada, então pode ser qualquer coisa ali. Pode ser um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, pode ser eneágono, o que você quiser, né? O que for dado pelo problema para a base da pirâmide. Não tem importância. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Cai muita pirâmide hexagonal. Então lembre da área do hexágono. Vamos ver muitos exercícios sobre pirâmide nessa lista que eu preparei. Então volume 1/3 da área da base vezes a altura, diferente da pirâmide. O cone, ele tem uma área de base com fórmula definida, porque é um círculo a base dele. Então, πr², fórmula da área do círculo. Então, 1/3 de πr²h. Repare que esse é um cone. Para o volume total, multiplica por 2. Eu, se fizesse a questão, a alternativa A, eu já colocaria o volume de um cone só. É a primeira que as pessoas leem, e se tiver parecido com alguma coisa, já marca. Então, muito cuidado. Não faça questões olhando para a alternativa, que você tem um reflexo de acabar marcando sem ser aquela. Então, muitas vezes colocam como alternativas contas que estão ali pelo meio do problema, variável auxiliar. Então, se descobriu a variável auxiliar, a alternativa A já é aquilo. Você já marca e já vai para outra questão, errou. Não voltou para a variável principal. Então, tome cuidado com tudo isso. Então, o volume será 1/3 de π, volume de um cone só, gente. Um cone só. πr², qual é o raio? O raio da base vai de 1 a 3, vale 2. Então, 2² vezes a altura. A altura de um cone vai do eixo x até 1. Aqui é o 1, aqui é o menos 1. Vai até 1. Então, a altura é 1. Ou seja, o volume de um cone, um volume parcial, aqui não é ainda a resposta, vale 4/3 de π. Faltou o π aqui. 1/3 de πr²h. Então, 4/3 de π é o volume de um cone. Para finalizar a questão, o dobro. Então, 2V, volume total, é 2 vezes 4/3 de π, 8/3 de π. Está aí essa questão de 99 da Unicamp, resolvida, uma questão mista, muito interessante.
envolve várias partes. Procure questões mistas. Então, os vestibulares que são muito concorridos, eles precisam cobrar tudo ali, né, da parte da matemática. Como é que eles fazem? Colocam várias partes da disciplina em uma questão só. E assim consegue cobrar bastante coisa do candidato. Então, veja isso, essas questões mistas, procure. Essa lista que eu vou fazer de geometria espacial, ela não é de problemas simples. São problemas muito mais elaborados, de vários vestibulares de universidades pelo país, inclusive do ITA. Então vamos ver a parte de geometria em grandes detalhes aqui no canal. Agradeço muito, o meu grande abraço e até a próxima.